Mateus 28:18, Jesus começa dizendo assim: então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade, ou em outra tradução, todo o poder, nos céus e na terra. Sabe, gente, esse texto aqui foi escrito no momento em que Jesus já tinha passado pela crucificação, ele já tinha pago o preço com seu precioso sangue, de ter o direito de tomar para si homens de todas as tribos, povos, raças, etnias, nações. Sabe, ele está naquele momento em que ele ressuscitou, ele saiu da sepultura, mas ainda não subiu aos céus. E depois eu vou comentar um pouco mais sobre essa questão que antecede esses versículos que eu li, que é o começo do capítulo 28. Nesse momento, Jesus, ele chama os seus discípulos e vai falar algo hiper importante, assim, tipo, agora eu vou falar a mensagem antes de subir para os céus. É muito importante que vocês me escutem, é muito importante que vocês deem atenção para isso que eu vou falar. Então, vamos lá, vou dizer para vocês. Todo poder e toda autoridade me foi entregue. Por que Jesus falaria isso antes de falar o que ele vai falar a seguir, que eu creio que é o cerne da questão, que é a razão pela qual a igreja existe, para a qual ela foi fundada pelo Senhor dela mesmo. Ele está dizendo isso porque ele falou: olha, eu não morri, mas eu não morri de qualquer morte porque alguém quis me matar e eu não consegui evitar. Não, eu morri porque tinha um propósito na minha morte. Eu tive que derramar o meu sangue, porque ele é o precioso preço e o alto preço que eu paguei para trazer as pessoas, a humanidade, as minhas criaturas que eu fiz a minha imagem e semelhança, de volta para mim. Então foi isso que eu fiz. Eu não quero dizer que a ressurreição foi o momento em que Jesus conseguiu a vitória. Não, Jesus disse: tetelestai, está pago, está quitado lá no Calvário. Então quando ele diz isso, realmente tudo está pago, tudo está feito. É assim, tipo, está feito, o preço está pago. Os pecados daqueles que confessarem, daqueles que se entregarem a mim, serão lavados pelo meu sangue. Eles terão o meu perdão. Então, ele consegue essa vitória ali na cruz. Mas a ressurreição é como se fosse alguém entregando o troféu, para dizer assim, agora vocês vão perceber que quem é que foi para a sepultura, quem é que pagou o sangue, é o que não pode ficar na sepultura, porque o poder de Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, e muita gente viu isso aí, e ele diz assim: porque eu cumpri com o propósito do Pai, porque eu morri naquela cruz, e agora sou ressurreto, eu sou aqui a prova, a evidência total, que eu tenho o poder sobre todas as coisas. Aliás, eu ter ressuscitado é a prova de que eu matei a morte. Jesus matou a morte. Olha, é a prova de que coisa nenhuma pode me segurar. Eu estou aqui agora, vivo, para dizer para vocês que eu tenho poder sobre todas as coisas, inclusive sobre a morte. E como esse poder está sobre mim, eu tenho autoridade para dar poder a vocês e autoridade a vocês. Uau! Sabe qual é o nosso problema? É que a gente pensa muito pequenininho. Então, geralmente você vai ouvir uma palestra, não tem nada contra isso, acho legal, bacana, e acho que você deveria ouvir muito mais palestras motivacionais. Mas às vezes ela é bem calcada na força humana.
sabe? Dizendo, vai lá, você consegue, faz o seu plano aí, sonha alto, tem um desejo bem alto e tal. E aí a pessoa começa a sonhar alguns sonhos e parece que dá certo para alguns e não dá certo para outros, né? É como aquele cara que escreveu o livro de como ficar rico, só que ele não tinha dinheiro para publicar o livro. Aí ele foi procurar alguém, ele falou assim, você não escreveu um livro como ficar rico? Lê o seu livro que você vai ganhar dinheiro para publicar o seu livro. É aquela coisa assim de dizer para você fazer que você diz para fazer uma coisa, mas não tem poder para fazer aquela coisa, entendeu? E sequer um livro desse teria autoridade. Você está escrevendo como ficar rico, mas não tem dinheiro nem para publicar o livro, isso quer dizer que ele não tem autoridade para escrever, para falar sobre isso. Explicando sobre poder e autoridade, o pastor Hernandes Dias Lopes contou uma ilustração que eu acho muito legal. Ele contou uma ilustração assim, imagina um caminhão que tem um motor super potente, tem poder para carregar toneladas, e ele vem vindo numa estrada, e assim, numa descida, lá na rotatória, numa bifurcação, no entroncamento, tem um guarda, pequenininho. Só que aí o guarda está todo uniformizado, ele pega e levanta a sua mão, faz a sinalização para o caminhão parar. Aquele caminhoneiro vê de longe e vai freando e freia e para. O caminhão, nesse caso, tinha o poder, mas quem tinha autoridade era o policial. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Ele está dizendo que eu tenho todo o poder e eu tenho toda a autoridade. Não tem um poder que seja maior que o meu, não tem uma autoridade que seja maior que a minha. Então, olha, nós estamos falando de uma igreja com muitas mãos, é a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. E sabe o que essa igreja que somos nós, o que Jesus está falando para nós? Eu tenho o poder, eu tenho a autoridade para vocês não somente sonhar esses sonhos que vocês acham que são grandes, mas eu quero doar a vocês sonhos muito maiores do que esses pequenos, porque os meus sonhos, assim diz o Senhor, são maiores que os seus. Os meus pensamentos a seu respeito são muito maiores do que o que você tem a respeito de si mesmo. Por mais que você exercite em pensar grande, o máximo que você conseguir pensar grande vai ser desse tamanhinho diante do pensamento que Deus tem para você. Então, às vezes a gente vive com os pensamentos só de conquistas aqui na terra, e a gente consegue uma coisa ou outra, e não é verdade que a gente muitas vezes deseja tanto uma coisa, e a hora que a gente possui, a gente, foi legal, E aí você precisa ter uma outra coisa, para já não perder o ânimo e a força para continuar. Jesus está falando sobre autoridade e poder, porque Ele está dizendo, o que eu tenho para você, a missão que eu tenho para você, a hora que eu falar para você, você vai dizer, você está de brincadeira, você quer que eu faça isso? Porque muita gente já falou isso para Deus, quando Deus chega para Moisés, era tipo assim, Moisés falou, eu vou libertar o povo do Egito, sim, Para quantos outros Deus falou e ele disse, não, peraí, Eu lembro sempre de Gideão escondido, malhando trigo, escondido num lugar que nem era lugar para malhar trigo, e Deus fala com ele e fala assim, você varão forte e poderoso, sua força e tal. Eu imagino o Gideão falando, cadê o varão valoroso, cadê o varão corajoso, cadê, onde ele está? Por isso que Jesus está falando sobre o poder e a autoridade. Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Depois que ele explica sobre esse poder, sobre essa autoridade que foi conquistada lá na cruz, que foi demonstrada claramente quando ele ressuscita, ele diz assim, bom, agora que eu preparei o terreno, eu vou dizer para vocês o que eu quero de vocês.
E aí vem o ponto número 2, que é, sabe por quê? A igreja de muitas mãos, ela é uma igreja que tem o poder. Aí são 3 elementos dessa igreja, ó. O poder, tem a missão. Esses são os 3 discernimentos que a igreja de muitas mãos, a igreja de Cristo na terra deve ter. Olha como ele continuou, depois de falar do poder, ele diz, portanto, você está vendo a ligação da palavra portanto? Você está ligado? Ó, portanto, quer dizer, depois que eu falei que eu tenho todo o poder, toda a autoridade no Santo, eu vou falar sobre o que eu quero de vocês. Então, portanto, sendo assim, vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer, algumas traduções, a guardar a tudo o que eu ordenei a vocês. E aí? Ó, eu acho que se a gente tiver a imagem aqui, você não vai entender muito bem. Sabe com quem Jesus está falando? Com um bando de João ninguém. Literalmente tinha muitos Joões lá, né? E um bando de Maria ninguém. Aliás, também tinha muitas Marias na história que envolvia Jesus. É um bando de gente que não tinha poder, não tinha grana, não tinha influência na sociedade. E ele chega para essa galera aí que não e fala para eles assim, façam discípulos em todas as nações. Tinha gente ali que não tinha nem ideia do que era todas as nações. E olha, a palavra aqui, todas as nações, é todas etnias. Porque mesmo dentro de uma nação, pode ter muitas etnias. Ele está dizendo assim, eu estou dizendo para vocês irem e pregar esse evangelho no mundo inteiro. E vocês vão alcançar o mundo inteiro. Imagine se ele não tivesse falado que todo o poder e a autoridade tinha dado a ele. Sabe o que o pessoal ia falar? Ei, você está de brincadeira. Não, você está de brincadeira. Quem? Você está sabendo com quem? Qual é a turma que você está falando? Quer dizer, quando ele diz, façam discípulos de todas as etnias, de todas as nações, é algo muito grande. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Este grupo que está aqui, vocês podem mudar o mundo. Aí você pode dizer, alguém que estiver me ouvindo, depois vai pegar o vídeo e falar assim, ó, esses pastores evangélicos, eles são megalomaníacos. Ó, tudo deles é ganhar o mundo, alcançar o mundo. Mas vocês estão alcançando o mundo. Você quer ver, ó? Tem um doidão, um missionário nosso lá no Egito. Você precisa de ver a revolução que ele faz no Egito. Quando você ora por ele, quando você contribui, você está fazendo parte da missão de fazer discípulos em todas as nações. Tem um amigo meu chegado do André, o Rodrigo Petrelli, e a família Petrelli toda, que está fazendo discípulos na África. Você está lá também. Tem gente nossa, a família querida, que começou aqui na Bolívia. Eu lembro deles na Bolívia fazendo missões, você lembra? Então, eles estavam lá. E hoje eles estão na África, já faz um tempão, porque eles queriam alcançar os etíopes, eles ficaram ali no país vizinho, e estão alcançando. Você faz parte disso. Você está percebendo o que Jesus faz, porque Ele tem todo o poder e toda a autoridade? Gente, nós estamos em Portugal, uma coisa totalmente maluca, porque a família Magalhães, o pastor Ricardo e sua família, a família Magalhães está fazendo missões, estão lá fazendo discípulos literalmente em Portugal, num país onde você diz assim, como que um país eco como o Brasil, país eco, você não digo de tamanho e tal, mas você vê a nossa moeda o quê? Quanto é que está €1? 6 e lá vai fumaça, 40, 50. Cara, como é que você vai fazer discípulos lá? Pois é, mas através da sua oração, através da sua oferta, que
O que é o real diante do euro? Mas sabe, Deus pega o real, esse real que você dá na oferta missionária de fé, e Ele multiplica isso. Ele faz que nem o garotinho que entregou os pãezinhos, os peixinhos. Ele multiplica. E tem gente nossa, pregando lá em Portugal. Tem aqui perto da gente, no Chile. E olha, é um crescimento explosivo lá no Chile mesmo. Eles vão crescendo através de pequenos grupos multiplicadores, e eles só crescem. Você está lá. Mas nós não podemos parar nisso, gente. Sabe por quê? Porque você às vezes sente, mas quem sou eu na fila do pão? Não. Você faz parte dessa história, porque aquele que tem todo o poder e toda a autoridade falou para você fazer isso. E quando você ora, quando tem lá um líder de missões lá no seu PGM, quando você traz a sua oferta aqui, você está cumprindo com a ordem, com o mandato de Jesus. A gente precisa melhorar? Sim, e bastante. A gente precisa expandir? Com certeza a gente precisa se expandir. Mas o que nós estamos fazendo agora já está fazendo grande diferença, e em nome de Jesus nós vamos crescer muito mais. Bom, mas tem a nossa cidade, né? Tem o aqui e o agora. O Bittencourt, acho melhor se pegar já o álcool aqui, passar no microfone amarelo e chegar aí. Sabe por quê? Tem a sua missão, a nossa missão aqui. E eu sei que você pode falar, puxa, por que o pastor Felipe Bittencourt, nosso missionário aí, não falou isso quando tinha mais gente? Mas não tem problema não, nós vamos passar esse link para um montão de gente. Chega aí, meu amigo. Vocês conhecem ele? Eu acho que a galera do vídeo aqui que está passando esse link para muita gente quer ouvir muito o que você tem para falar. Sabe por quê? Você é um dos caras que ouviu Jesus falando, eu tenho todo o poder e toda a autoridade. E eu tenho uma missão para você. Aliás, você já teve uma experiência no campo missionário, foi lá quando teve aquele terremoto no Nepal, cara. Foi você e o Yuri lá. Doideira aquele lá, né, cara? Você deve guardar muitas lembranças lá. E eu sei que você é um cara que ama fazer missões. Até você está fazendo uma viagem, já está o grupo fechado, tudo, beleza, para ir ali no Amazonas, na galera ribeirinha ali, para falar de Jesus. Pois é, mas, cara, eu vi um áudio seu, que eu falei assim, cara, esse cara é o que a gente está precisando, de falar sobre meter um louco. E a gente tem um desafio muito grande, porque tem uma faixa etária aí, que a gente precisa voltar a mobilizar, que a gente tem um trabalho muito bom, com aquele casal bonito ali, o Gui e a G, né? Estão trabalhando muito bem com os adolescentes. A gente tem uma galera muito firme, muito forte, trabalhando ali com a turma do pastor Luiz e a Andréia, né? Outro casal, Power. Só que tem uma faixa etária ali que está precisando dar um gás. E eu acho que Deus falou alguma coisa com você. Você, sim ou não? Como é que é esse lance, cara? Lança semente aí, desafia a gente. Tô tudo escritinho aí, cara. Gostei de ver, vai lá. Então, gente, boa noite, tudo bem? No final do ano passado eu estava orando em relação à juventude aqui da igreja, pedindo para que Deus compartilhasse o que estava no coração dele para a gente, para nós que somos jovens, para nós que somos adolescentes, jovens casais. E eu passando ali um dia de oração, um dia de jejum, perguntando, Deus, o que o Senhor tem para nós nesse ano de 2022? O que o Senhor quer compartilhar que está no seu coração para a gente? Porque nós precisamos, de fato, iniciar e fazer renascer um movimento de uma juventude aqui dentro dessa igreja. E um dos textos que Deus compartilhou no meu coração está lá em 1 João 2,13, onde ele fala assim, jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Eu os escrevo porque vocês já venceram o maligno. E essa palavra caiu muito forte no meu coração. Depois eu mandei mensagem para o pastor Ronaldo, ao pastor Gilson, compartilhando aquilo que Deus estava falando comigo. E eu escrevi o que eu acredito que Deus tem para nós nesse ano de 2022. E eu não quero te convencer a isso.
Eu quero só, talvez, derramar aquilo que está sendo derramado no meu coração. De alguma forma o Espírito Santo possa alcançar o seu coração e você compartilhar dessa mesma visão e missão que Deus tem para a nossa juventude. E uma missão, como o pastor Ronaldo está falando, ela precisa de um porquê de nós estarmos fazendo essa missão. O porquê nós acordamos de manhã, o porquê nós permanecemos em Cristo, o porquê nós permanecemos nessa igreja, o porquê nós decidimos continuar fixos em Cristo. E é isso que eu queria compartilhar com você, para talvez isso ser derramado no seu coração e a gente caminhar junto nesse ano de 2022. Eu vou escrever porque o que está escrito a gente não esquece. E é muito importante porque é muito fácil a gente esquecer daqui a 1 mês, 2 meses, as coisas que vão acontecendo no nosso ano. Eu escrevi assim: eu realmente acredito que a juventude é a força do movimento cristão, onde acontece as maiores experiências com Deus, onde homens e mulheres são levantados para marcar uma geração, deixando um legado eterno. Amém. Os grandes desafios de crescimento e responsabilidade se iniciam na juventude. Emprego, família, faculdade, decisões que vão ser carregadas pelo resto da vida. Eu acredito com toda a minha força que é possível uma juventude que toma decisões sábias e que vence o maligno. Uma juventude santa que tem um posicionamento com princípios cristãos, que não se abala e que descobre sua identidade e vocação em Cristo. O grande porquê é que já vencemos o maligno, não em nossa força, mas na ressurreição de Cristo. Eu acredito em uma juventude que anda à altura do seu chamado. É isso que eu acredito. Eu acredito que nós já vencemos o maligno e que nós podemos andar à altura disso. E Deus compartilhou muito forte isso comigo. E eu queria de alguma forma derramar isso no seu coração para que esse ano você entenda aquilo que nós temos em Cristo, que nós podemos fazer e cumprir essa missão que o pastor Ronaldo está falando. Eu quero convocar você o seguinte, cara. Não, sabe porque eu senti firmeza em você, assim. A hora que você fala assim, eu creio, derramou no meu coração, quero derramar no seu coração. Cara, eu quero seguir um líder que nem você. Quero seguir um líder, sabe o que é? Eu não sei, me sinto tão fraco, mas assim, não sei o que Deus falou, não sei se eu escutei direito. Cara, eu quero seguir um líder que nem você. E eu creio que tem uma moçada que quer seguir um líder que nem você. Que eu te falei do áudio, que achei legal aquele negócio lá, que você pegou até um tema 2022, até um tema aí da galera meio esotérica, né? Que diz que o lance que 2022 é o ano do louco, né? O número 22 é o número de maluco. Aí, se é para ser maluco, tem que ser agora para a gente, né? É isso aí, cara. Então eu espero, eu queria convidar você para vir aqui falar comigo no culto das 17 e das 19, sabe por quê? Porque tem uma galera também que vem ao culto das 17 e das 19 e precisa ouvir isso daí. Porque eu creio que esse é um ano da gente fazer algo com a juventude, que mude a juventude aqui, mas que mude a juventude dessa cidade, sabe? A gente precisa marcar ponto na cultura dessa cidade. A gente precisa fazer discípulos aqui. Sabe, para mim esse texto é claro quando Jesus fala assim, porque, Felipe, os 2 verbos, indo está no gerúndio, batizando está no gerúndio e ensinando está no gerúndio, mas fazer discípulos está no imperativo. Então é um estilo de vida, cara. Enquanto você está indo, significa, você está numa jornada, eu estou fazendo uma caminhada, esse é o seu estilo de vida. O seu estilo de vida tem que ser fazer discípulos. Batizando significa que tem uma galera lá fora, né, que precisa ouvir falar de Jesus, que a gente precisa fazer esse movimento para vencer, para que eles também vençam o maligno, porque eles ainda estão lá, sem conhecer esse poder, essa autoridade que vence o mal. E com essa ideia, cara, é chamar a galera na responsa, de dizer, gente que tem que ir atrás, a gente que tem lá para batizar esse pessoal, inseri-los na nossa comunidade, e ensiná-los a guardar todas as coisas, não é alguma coisa, sabe, Felipe? Todas são todas, não tem coisa assim. Não é aquela que eu e você que está nos vendo aí na internet, considere as mais relevantes, as mais importantes. Não, é tudo que Jesus falou. E isso é uma caminhada. E precisa de cara assim, ponta firme aí, que nem você. Cara, eu já te falei, né? Eu aposto todas as... Eu sei que não é jogo isso, mas... eu aposto todas as minhas fichas nesse movimento aí. Fica firme na sua, está combinado amanhã.
Se você não podia, agora já pode. Né? Ela riu, eu não sei se tinha algum compromisso, mas... Então, gente, e aí Jesus, depois de ter falado, enquanto vocês... Porque tem gente que fala assim, a ordem do id, a ordem não é ir. A ordem é fazer discípulos. Quando ele fala de ir, enquanto você estiver na sua jornada aqui, enquanto você estiver caminhando, tem um estilo de vida de fazer discípulos, de desejar fazer diferença onde você está. Você entendeu? Na hora que você estiver fazendo discípulos, como é que você faz? Fala, Jesus estava falando, né? Fala de mim para as pessoas, sobre como por que eu tenho todo o poder e toda a autoridade, prega. Eles vão se entregar a mim, quer dizer, Jesus dizendo, eles vão entregar a vida deles a mim. E aí, então, eu vou pegar essas pessoas e elas estarão, aliás, no meu corpo, se torna o corpo de Cristo, e a igreja tem a responsabilidade não somente de falar, mas de acompanhar essas pessoas para que elas cresçam e se tornem fortes em mim também. Jovens, eu escrevo porque são fortes, vocês já venceram o maligno, é isso aí. E ensinar a guardar todas as coisas, foi isso que a gente estava falando agora há pouco. E Jesus termina dizendo assim, e eis que eu estou com vocês, ou eu permaneço, porque tenho o poder, guarda isso, a autoridade, a missão da igreja, e tem a presença. Porque Jesus não é só aquele que faz assim, tipo, sabe aqueles desenhos, eu estava vindo para cá, a Luísa estava assistindo Patrulha Canina, e aí tem os cãezinhos lá foram cheios de energia, aí encosta a mão no outro assim, aí recebe mais energia, eles foram potencializados ao dobro para cumprir a missão que eles tinham lá. Mas Jesus não manda só energia sobre você, e você sai. Não. Sabe o que Jesus diz? Eu passo todo o meu poder, eu passo toda a minha autoridade para a igreja cumprir com a missão dela, mas eu não vou apenas dar o poder e vazar, sair fora. Não. Eu estarei com vocês todos os dias. E a promessa de Jesus de estar conosco todos os dias é enquanto nós estamos cumprindo a missão. Você nunca vai ficar sem companhia. Sabe, gente, essa questão da presença é uma coisa muito legal, todos os dias. Sabe por quê? Jesus morreu, é verdade. E aliás, é difícil compreender essa parada da ressurreição, porque tinha 2 discípulos, eles tinham saído, vamos dizer que essa máquina de bolha aí seja Jerusalém. Eles saíram de Jerusalém e estavam indo para Emaús. Sabe o que Emaús significava? A estrada da desilusão, a estrada da desesperança, a estrada do fracasso. Eles estavam se sentindo totalmente fracassados. E aí, Jesus se aproxima deles. Mas eles não sabiam que era Jesus. E eles disseram assim, por que vocês estão assim, tão cabisbaixos, estão andando assim, meio desanimadão? Você não sabe não? Sabe sobre o quê? Sobre os últimos acontecimentos lá em Jerusalém. Eu estou contando a história aqui já nas minhas palavras, tá? Mas depois você pode ler, eu não vou desviar do sentido. Ela falou assim, não sabe não? Não sabe não, está parecendo nordestino já, né? Então, o que aconteceu? Não, sabe o que aconteceu com Jesus, profeta, que nós achávamos que era o Messias? Olha, esse homem era um homem muito poderoso, as palavras dele, os ensinos dele, e também ele operou muitas curas, fez muitos sinais, ele chegou a ressuscitar Lázaro, que estava já... estava cheirando mal, 4 dias já na sepultura. Lázaro estava assim, ele ressuscitou Lázaro. Tinha um rapaz que era filho de uma viúva, que já estava no esquife também, indo para a sepultura. Ele tocou no esquife assim, o jovem ressuscitou. Era um cara cheio do poder, e a gente achou que era ele o Messias. Mas aí, já faz 3 dias que ele está morto. Então, a gente largou mão de Jerusalém e a gente está indo para Emaús porque acabou tudo.
Jesus olha para eles e diz assim, nécios, quer dizer, loucos, tardios de entendimento. Por acaso isso tudo não estava descrito o que ia acontecer? Por que vocês estão surpresos? Porque vocês foram tomados de surpresa e desistiram. Isso tudo que está acontecendo já estava descrito. E a Bíblia diz que ele começou desde Moisés, passou pelos profetas e mostrou que todas as profecias se cumpriam na vida dele, que eles não sabiam quem era. Jesus estava dizendo, pois é, se cumpriu. E era necessário, foi profetizado isso. Aliás, foi quando Pedro falou aquele negócio, não vou permitir que isso te aconteça. Jesus mesmo disse, eu serei entregue nas mãos dos ímpios, na mão dos pecadores, eu vou sofrer na mão deles. E eu vou ser morto. Não faça isso. Eu vou ser morto. Mas é bem claro, ele disse, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. E eles falaram, uau, que explicação da palavra. Mas eles ainda não entendiam Jesus. Aí, já estava um tempão tarde, eles já estavam cansados. Aí, eles falaram, você está caminhando com a gente aqui, já é tarde, todo mundo já está cansado. Vamos parar aqui, fica com a gente, vamos comer alguma coisa. E aí, eles foram e partiram o pão. Quando partiu o pão, cara, eles falaram, Mestre, Jesus, e Jesus desapareceu deles. Sabe o que acontece com as pessoas que percebem a presença de Deus? Mas percebem de verdade mesmo. Eles sentem a presença de Deus na vida deles. Sabe o que aconteceu? Depois que Jesus sumiu, um comentou com o outro assim, uau, você se lembra quando ele falou das Escrituras? Então eles tiveram os olhos abertos. Pelo quê? Pelas Escrituras. Bíblia, gente, a gente precisa de Bíblia. A Paula até falou no testemunho dele, jejum e Bíblia. Eu ouvia música que falava de Bíblia, porque é de Bíblia que a gente precisa, entendeu? Aí não precisa de outras coisas para cumprir a nossa missão, a não ser a Bíblia, a própria Bíblia. E Jesus dissertou tão bem sobre o Messias, que eles disseram, uau, mas olha, quando ele falava, o nosso coração não ardia. Ardia. Quanto tempo faz que o seu coração não queima mais por amor a Jesus? Quanto tempo você não fica fazendo só oração só para pedir, mas o teu coração não queima em querer fazer algo para Jesus? Meu coração está queimando por amor a Jesus. Eu vou te explicar por quê. Porque quando Jesus os deixou e que eles descobriram, as Escrituras falaram, agora a gente já sabe, ele está vivo, ele ressuscitou. Uau, nosso coração está ardendo. Sabe o que eles fizeram? Adeus, Emaús, vamos voltar para Jerusalém. Eles voltaram e chegaram lá para os outros apóstolos e disseram, é verdade o que as mulheres falaram. Lembra das mulheres que foram à sepultura e falaram que ele estava vivo, ressuscitou? Eu sei, a gente mesmo não viu, e não tínhamos visto até agora, e não tínhamos acreditado. Mas agora eu quero dizer para você, ele está vivo de verdade, e a gente viu. Sabe o que aconteceu? Os apóstolos ainda assim estavam com o coração duro, apesar do testemunho das duas Marias, apesar do testemunho dos dois discípulos, eles ainda mantiveram o coração duro. E até que Jesus apareceu a eles. Ele apareceu primeiro num culto, onde o irmão Tomé faltou. Irmão que falta culto sempre dá fora, né, gente? E ele não viu, e aí a hora que os apóstolos comentaram com ele, falaram, tá, ele ressuscitou. Vocês falaram com ele, é verdade, Tomé, eu só vou acreditar se tocar aqui, ó, no furo que os pregos fizeram, aqui, ó. E Jesus aparece no outro culto com os apóstolos, e falou, irmão Tomé, se faltou outro culto, está na sua incredulidade, vem cá, põe a mão aqui. E aí ele disse, olha Tomé, não funciona assim com a igreja. Jesus não podia ter aparecido para Pilatos, falado para Pilatos assim, lembra Pilatos que você lavou as mãos? Aqui ó, estou eu aqui, eu ressuscitei, e aí?
Um dia você vai morrer e você já era, e eu estou aqui. Podia até dar uma tirada aí em Pilatos, né? Mas ele não fez isso. Porque Jesus não tem interesse, ele não precisa provar nada. Jesus não precisa de admiradores, de curtidores. Jesus quer adoradores, e a esses ele se revela. Só que aqueles, ele disse assim, olha, sabe, eu queria que vocês acreditassem no testemunho das mulheres, eu queria que vocês acreditassem no testemunho dos discípulos, porque daqui para frente vai ser assim, a minha igreja vai ser aquela igreja que anuncia quem eu sou. E eu vou dar poder para vocês. Então, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Tem que crer antes de ver. E geralmente quem crê, vê muita coisa. E aí, por causa disso, que Jesus está dizendo, então, presta atenção. A gente está terminando agora. Jesus está dizendo assim, eu sempre estarei com vocês, porque a morte não me separou de vocês, porque eu não estou morto. Gente, nós não adoramos um Cristo que esteve vivo e agora está morto. Nós adoramos um Cristo que um dia esteve morto, ressuscitou e vive para sempre e está presente nas nossas vidas, nessa hora, nesse momento, agora. Ele pode estar conosco todos os dias da nossa vida. Ele pode estar conosco todos os dias da nossa vida, porque a sepultura não pôde detê-lo. A Páscoa não termina na sexta-feira. Para de ser crente com cara de sexta-feira. Para de ser crente com aquele que parece que tomou sopa de jiló com cominho. Você tem que ser aquele crente que não está vivendo no luto da sexta. Você tem que ser aquele crente que está vivendo a festa do domingo, da ressurreição, do Cristo que é vivo, do Cristo que quando fala, esclarece tudo. Quando você lê a palavra, tudo se torna claro, queima no teu coração, e você sai da estrada da desesperança e volta. Sabe por quê? Quando você ouve que a presença de Jesus é com você, quando ela é clara na sua vida, você abandona a incredulidade, você abandona suas próprias frustrações, e você volta para a corrida, você volta para a luta, você volta para a caminhada, porque você sabe que o seu Cristo está vivo, e que Ele quer usar você para fazer uma transformação tremenda. É isso aí. Que Deus abençoe a sua vida, para que você não viva uma vida sem muito propósito, sem muito sentido, achando que os grandes sonhos que você pode ter é ter, sei lá, um carro legal, uma casa legal, fazer todas as viagens dos seus sonhos, ter um casamento bem sucedido, ter filhos e poder dar boas coisas para os seus filhos aqui nesta terra. Você pode ter todos esses sonhos, eu espero que todos eles sejam realizados, mas principalmente cumpra com a missão que Deus lhe deu. Porque Deus quer usar você para fazer uma revolução nesse tempo. O pastor Russell Shedd, pode chegar aí, gente. O pastor Russell Shedd disse que, falando sobre a grande comissão, essa é legal, presta atenção. Ele disse assim que um dia o colega dele foi chamado para falar numa conferência sobre evangelização nos Estados Unidos. E deram para ele 1 minuto. Gente, não foi 5 minutos. Era para você falar 5. Era 5, não foi 5 minutos. Não foi 15 minutos. Não foi. Foi 1 minuto. E o pastor Russell Shedd falou assim, e lá nos Estados Unidos é assim, coloca o cronômetro em cima. Se você não parar, eles param com você. 1 minuto. Aí ele levantou, sabe o que ele disse? Ele falou assim, quantos aqui, era a época do presidente Jimmy Carter, e havia tido um sequestro de uns soldados norte-americanos no Iraque, se não me engano. Ele disse assim, quantos aqui estão orando pelos 32 americanos que estão reféns no Iraque? Aí um bando de gente levantou a mão, permanece com a mão levantada.
aquelas pessoas que estão orando pelos 32 milhões de iraquianos que são reféns do inferno e do diabo. Pessoal muito sem graça, todo mundo foi abaixando a mão, e ficaram lá uns 2 que oravam para que os iraquianos fossem livres das garras. Parou? Ah, voltou. Aí ele disse assim, para terminar, 1 minuto, né? Ele falou assim: eu percebi que vocês são muito mais americanos do que cristãos. Por isso quero dizer para você o quanto é que você se importa realmente de gente que passa por uma dificuldade, como a que o Vladimir passou, como a que a Paula passou, mas tinha um Deus para procurar. Vamos falar de Jesus? Vamos fazer diferença? Vamos anunciar? Vamos cumprir com a nossa missão? É para isso que a gente existe como igreja. Vamos lá, gente? Que Deus abençoe o coração de cada um de nós.